Oi, pessoal, como vão? Com esta apresentação, vamos estudar o paradigma dos verbos regulares do modo indicativo. Na semana passada, ou na anterior, na verdade, estivemos vendo o que é o verbo, sim, e as diferentes definições, pois nós vamos estudar o verbo e vamos defini-lo desde o ponto de vista morfológico, semântico e sintático, sim? Desde o ponto de vista semântico, isso é, desde o ponto de vista do seu significado, o verbo é a palavra que se refere ou que denota ações, processos, estados, sim? Em geral, costumamos relacionar os verbos com as ações, mas nem sempre o verbo denota ação, pode denotar também um estado. Por exemplo, se eu falo, eu estudo português, aí o verbo estudar, que está na primeira pessoa, estudo, está se referindo a uma ação. Mas se eu falo, eu sou feliz, esse verbo ser não está se referindo a uma ação, sim? Ser não é uma ação, é um estado, sim? Por isso vamos dizer que os verbos se referem a ações ou estado, isso quando falamos desde o ponto de vista semântico. Desde o ponto de vista morfológico, isto é, desde a sua estrutura interna, o verbo é a palavra que mais flexões sofre. Nós estudamos as flexões do adjetivo, do substantivo, do artigo, vimos que sofre flexão de gênero e número e, em alguns casos, flexão de grau, sim? Agora, o verbo vai sofrer 6 flexões diferentes: tempo, modo, voz, aspecto, número e pessoa. Neste primeiro ano, nós vamos estudar as flexões de tempo, modo e as pessoas, sim? A flexão do aspecto, vamos ver agora, no decorrer desta apresentação, como é que aparece, e a flexão de voz, isto é, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, isso é um assunto do segundo ano, de Gramática Portuguesa 2. Então, vamos lá. Vejamos que aqui temos um quadrinho ainda incompleto, sim, vamos completando na medida que eu vou falando. E vamos ver aqui os verbos regulares em presente do modo indicativo. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Em geral, os livros costumam trabalhar com esses, mas pode ter qualquer um, sempre que sejam regulares. O que significa que o verbo seja regular? Significa que segue o mesmo esquema ao longo de toda a sua conjugação. Nos verbos regulares é possível estabelecer um esquema como este que nós vamos ver aqui para as terminações. Também devemos dizer que neste tipo de verbos não se produzem mudanças no radical nem na desinência. Daqui a pouco vamos ver o que é isso. Comecemos então com os verbos regulares em presente do modo indicativo e já vamos ver as 3 conjugações. Primeira, que são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. O que expressa o presente? Antes de ver como é que se forma toda a sua conjugação, vejamos para que vamos utilizar o presente. Seu uso em português é muito semelhante ao espanhol. O tempo presente inaugura-se no momento da fala. Refere-se a uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Além disso, pode também ter sentido de passado ou de futuro. Atenção aqui que de entrada já temos muita informação bastante complexa. O tempo presente inaugura-se no momento da fala. O que isso significa? Que toda vez que eu falo, aí começa o meu presente. E a partir deste momento da fala, eu estabeleço o passado e o futuro. Neste momento que eu estou falando, o que aconteceu há 15 minutos já é passado. E o que ainda não aconteceu
é futuro e assim por diante. O presente é um tempo vivo, sim, que vai se inaugurando cada vez que a gente fala. Agora, quando nós utilizamos esse tempo, podemos referir-nos a diferentes situações. Podemos estar referindo a ações habituais. Quando falamos da rotina, utilizamos o presente. E se eu falo, eu preparo o chimarrão todos os dias, sim? Essa fala não significa que neste momento eu esteja preparando o chimarrão. Significa que habitualmente eu preparo o chimarrão. Se eu agora falo, eu durmo por volta da meia-noite. Não significa que neste momento é meia-noite e que neste momento eu durmo. Não. O que estou dizendo é uma ação habitual. Que habitualmente eu durmo à meia-noite. Por isso, atenção que o tempo presente nem sempre está expressando presente, na verdade, senão outro tipo de duração. Além de se referir a ações habituais, o presente também vai ser usado para determinar estados permanentes, sim? Por exemplo, nós somos argentinos, sim? Neste momento estamos em crise, sim? Estados permanentes ou de aparência permanente, né? Também tudo que tem a ver com definições, com conceitos, se expressam em presente. Por exemplo, a didática é a ciência que estuda as práticas docentes. Sim? É em presente, ciência que estuda em presente. Outra questão que devemos observar também é que pode ter sentido de passado. Nós podemos tranquilamente narrar uma série de fatos passados utilizando sempre o presente. É o que se chama de presente histórico. Por exemplo, sei lá, Charlie Garcia nasce em julho de 1958. Não sei, estou inventando. Aos 7 anos ele aprende a tocar o piano, sim? Então estou falando presente, mas estou contando fatos do passado. Também posso falar de noções futuras. Por exemplo, esta noite cozinho uma pizza. Agora é de tarde, esta noite é futuro, mas o verbo fica presente. Amanhã conversamos. Conversamos está em presente, mas se eu falo amanhã, é futuro, sim? Então vejamos como um tempo que tem como nome presente pode expressar várias ideias temporais diferentes. Agora sim, vejamos a formação. Eu falei que nos verbos regulares, o radical e as desinências se mantêm, não sofrem mudanças. O que é o radical? É aquela parte da palavra que eu obtenho ao retirar a terminação de infinitivo. No caso de cantar, quando eu retiro a terminação de infinitivo ar, obtenho o radical cant. E isso vai ficar igualzinho ao longo de toda a conjugação, por isso que eu coloquei uma só vez e vou colocando as diferentes terminações. Para o pronome pessoal eu, que é a primeira pessoa, vamos ter a terminação o. Eu canto. Para você, ele e ela, vamos ter a mesma terminação. Você, ele e ela canta. Nós cantamos. Vocês, eles e elas cantam. Isso que estamos vendo aqui para todos os verbos regulares terminados em ar. Cantar, trabalhar, falar, estudar, caminhar, pintar, praticar, conversar, visitar e assim por diante. Os verbos terminados em ar, na sua maioria, são regulares, com exceção de estar, dar e os verbos terminados em EAR. Sim, que bem. Isso estudaremos melhor no próximo ano. Vejamos para os verbos da segunda conjugação. Beber, por exemplo. Quando retiro a terminação de infinitivo er, fico com o radical beb.
E aí vou colocando as diferentes desinências para cada uma das pessoas. Para a primeira pessoa, vou ter desinência o, eu bebo. Para a segunda e terceira, você, ele e ela, vou ter desinência e, você, ele e ela bebe. Para a primeira pessoa do plural, a desinência é imos. Nós bebemos. Para a segunda e terceira pessoas do plural, vamos ter a desinência em. Vocês, eles, elas bebem. E assim para todos os verbos regulares da segunda conjugação. Terminados em E, são menos. Beber, receber, perceber, escrever, dever, sim. Posso fazer uma lista mais extensa, mas nos terminados em er vamos encontrar muitos que são irregulares. Para a terceira conjugação, a mesma coisa. Retiramos a terminação ir e ficamos com o radical abr. E aí vamos colocando as terminações ou desinências. Para a primeira pessoa, o é o abro. Para a segunda e terceira, e. Você, ele e ela abre. Para a primeira do plural, imos. Nós abrimos. Para a segunda e terceiras do plural, em. Vocês, eles e elas abrem. Vejamos a seguir alguns exemplos, sim? O verbo presente no modo indicativo, utilizado em diferentes frases. Eu me levanto às 7 da manhã todos os dias, depois preparo o chimarrão e mais tarde planejo as aulas. Vejamos então aqui que temos um exemplo com o verbo presente utilizado para manifestar ou para expressar ações que acontecem habitualmente, sim? Eu me levanto às 7 da manhã todos os dias. Preparo o chimarrão todos os dias. Planejo todos os dias, sim? Então vejamos esta noção que falávamos há alguns minutinhos atrás. O tempo presente aqui não está indicando o que eu estou fazendo agora. Não, está indicando fatos que acontecem habitualmente. Ele é responsável e dedicado, está feliz com o desempenho no seu curso de português. Outro exemplo, vocês são argentinos, sim? Vejamos aqui que estamos manifestando estados de aparência permanente, sim? É responsável, está feliz, são argentinos. A molécula de água se forma por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A morfologia estuda a estrutura das palavras e sua classificação. Vejamos que neste exemplo estamos no caso de conceito científico, de verdade científica, assim, quando nós enunciamos conceitos, enunciamos no presente. Na semana que vem, avaliamos gramática. As aulas começam em fevereiro de 2021. Vejamos aqui que temos 3 verbos usados em presente, mas o que expressam é futuro. Semana que vem, avaliamos. As aulas começam em fevereiro de 2021, sim? Os 3 verbos estão utilizados no presente, mas estão expressando noções futuras. Finalmente, no ano 1888, a escravidão é abolida no Brasil. No ano seguinte, proclama-se a República. Vejamos aqui, estou falando de informações históricas, fatos históricos. Então, logicamente, as ideias são passadas, mas a forma verbal que posso utilizar é o presente. Vejamos agora os verbos regulares em pretérito perfeito do modo indicativo. Um verbo conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo indica que a ação verbal aconteceu num determinado momento do passado, tendo o seu início e o seu fim no passado. Isto aqui que parece um tanto, talvez, bobo, na verdade não é. Por quê? Porque no passado nós vamos ter várias possibilidades de conjugação verbal. O que significa isso?
que dentro do que é o pretérito ou do que é o passado, temos muitas possibilidades. Nesta apresentação não estão todas, que quero clarear isso aí. Uma dessas possibilidades é o pretérito perfeito. E o pretérito perfeito é utilizado para indicar este tipo de ações nas quais é possível perceber um início e um fim. Sim? São ações que começam e terminam, que dão ideia de um fato pontual, concreto, no qual eu posso perceber que começou e que finalizou e acabou, sim? Por exemplo, sei lá, ontem morreram 3 pessoas de Covid, sim? Ontem morreram já. Isso iniciou e finalizou num momento determinado. A ação pode durar mais ou menos, sim? No ano 95 eu estudei francês, sim? Ao longo de todo o ano, mas iniciou e finalizou, sim? A diferença de outras formas verbais que expressam outras noções, sim? Em geral, este tempo vai ser utilizado para contar o que eu fiz ontem, o que eu fiz na semana passada, todo tipo de ações que começam e terminam no passado, sim? Vejamos como é que é o paradigma da conjugação. Fazemos do mesmo jeito que fizemos para o presente, sim? Eu coloco o radical e em seguida as desinências. Para os verbos terminados em ar, primeira pessoa, a desinência é ei, cantei. Você, ele e ela cantou. Nós cantamos. Vocês, eles e elas cantaram. Para a segunda conjugação, vamos ter eu bebi, você, ele e ela bebeu, nós bebemos, vocês, eles e elas beberam. Aqui é importante a acentuação. Beberam, sim. Para a terceira conjugação, muito semelhante. Eu abri, você, ele e ela abriu, nós abrimos, vocês, eles e elas abriram, sim? Observem que, tanto no singular quanto no plural, os pronomes da segunda e da terceira pessoa levam a mesma forma verbal. Você cantou, ele e ela cantou. Vocês cantaram, eles e elas cantaram. E assim para cada conjugação. Em português, isso representa uma facilidade porque temos dessa maneira 4 formas verbais diferentes e não 6 como temos em espanhol. Vejamos então alguns exemplos com o pretérito perfeito do modo indicativo. Meu filho nasceu no dia 30 de julho de 2018. Vejamos a ação. Começa e termina. Pontual. Nasceu no dia 30 de julho. Ele comprou uma casa na praia. Sim, também. A ação de comprar começa e termina em certo momento. Ontem visitamos o Museu da Língua Portuguesa. Vocês já finalizaram o curso? No mês passado, participei da Feira de Ciências Naturais, sim? Todos esses verbos, então, referenciam ações pontuais nas quais é possível precisar o início e o fim dessa ação.